Olá, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática. Eu sou a professora Débora Kirneve, eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E hoje nós vamos abordar sobre uma aula temática que vai buscar tratar de algumas tendências de ensino, em particular da resolução de problemas e da modelagem matemática. Bem, esse nosso encontro, nós temos aí como tema o ensino do cálculo. E a primeira pergunta que nós lançamos é o que é cálculo? O que é esse tema que nós vamos discutir na aula? Acompanhe no slide. Se você analisar a imagem, tem uma série de símbolos específicos e que eles estão relacionados com o cálculo. É típico do ensino superior, né, ele é abordado nas ciências exatas, na matemática, nas engenharias, em algumas outras áreas como economia, a administração, acabam tendo algumas aplicações do cálculo. E o cálculo, ele é uma área do conhecimento que você precisa de toda uma série de conteúdos abordados na educação básica para você realizar esses procedimentos que estão destacados na imagem. Então, essa primeira linha aqui, eu tenho, por exemplo, um exemplo de derivada. Na segunda e na terceira, eu tenho um exemplo de cálculo diferencial integral. Então, para nós tratarmos dessa unidade temática que nós vamos utilizar no nosso contexto, nós vamos precisar a todo momento estar recorrendo de todo aquele arsenal que você estuda lá na educação básica, aqueles conteúdos relacionados com a álgebra, com a geometria, com o ensino de funções, por exemplo, com a trigonometria. Tudo isso implica no ensino do cálculo. Então, no decorrer da aula, nós vamos pensar o que o aluno deve aprender na educação básica para que ele consiga desenvolver-se durante o ensino do cálculo. Então, nós vamos pensar em estratégias. Então, a nossa dinâmica vai pensar quais os métodos, quais os recursos que podem ser aplicados nesse processo de aprendizagem matemática. Então, destacando no slide, conteúdo prévio que nós precisamos lidar é com a matemática elementar. Pensar lá, o que se aprende na educação básica? Então, faça uma retrospectiva sobre tudo que você aprendeu lá e o que seria importante para aplicar no ensino superior, tá? E nós temos uma situação geradora de aprendizagem, que é uma pergunta que vai nortear nas nossas discussões. Acompanhe o slide. Quais as tendências de ensino que favorecem o ensino do cálculo? Então, nós estamos trabalhando com metodologias do ensino da matemática e nós abordamos no encontro anterior a respeito da educação matemática. Então, a nossa grande área que nós temos que focar é a educação matemática, que se concentra em fazer estudos e pesquisas relacionados com o processo de ensino e aprendizagem. Então, no nosso encontro anterior, nós vimos como que surgiu esses estudos, quais foram as necessidades, o aspecto histórico que levou a uma pesquisa voltadas em grandes centros, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, em várias localidades, surgiram locais de pesquisa e foram fazer aplicações em sala de aula, ver como que acontece esse processo de aprendizagem da matemática. E daí surgem, então, grandes congressos, grandes eventos, encontros de professores, para discutir sobre o que pode ser aplicado, o que pode ser feito para melhorar, para desenvolver as habilidades e competências. E aí tem as tendências, que são os resultados dessas pesquisas. Tendências como a resolução de problemas, a investigação matemática, a modelagem matemática, o uso das tecnologias na sala de aula. Então, nós estamos falando de todas as estratégias que envolvem ali no processo de ensino, que possibilitam um aluno ele aprender a matemática, não só ficar numa aula expositiva, que vai ficar fazendo a repetição de exercício, fazendo uma série de algoritmos e que isso também não promove ali tantas habilidades quanto essas outras tendências. Então, a nossa questão é norteadora nesse sentido. Para dar continuidade, eu trago uma citação, acompanhe. Segundo o Magnus, 2010, o campo de ensino de matemática, então nós estamos pensando aqui, no ensino. Algumas tendências foram surgindo com o passar dos anos. Como que elas surgiram?
Foi por meio daquelas pesquisas que nós vimos, dos congressos, dos eventos. Algumas vão se consolidando, vão vendo que dando certo. Então, é daí que surgem as pesquisas. Atualmente, devemos considerar como novas tendências, aquelas que nós devemos conhecer, aquelas estratégias que são aplicadas e que vêm dando certo na área da educação matemática. Então, nós temos aqui a etnomatemática, que o Biratan D'Ambrosio é um referencial nessa área. Nós vamos ter em alguns momentos citações no decorrer das próximas aulas. Nós vamos destacar hoje a modelagem matemática, nós vamos ver um exemplo de como isso pode acontecer aplicado à sala de aula. Da resolução de problemas, nós vamos ver alguns autores consolidados nas pesquisas da educação matemática, que têm publicações que explicam qual a postura do professor, como que é o procedimento aplicado dentro de sala de aula para que se tenha uma dinâmica de resolução de problemas. Nós também temos a tendência da história no ensino da matemática. Então, utilizar o contexto em que emergiu certo conteúdo para estimular esse aluno a pensar na necessidade do uso da matemática, como que aquilo se aprimorou e se desenvolveu e está sendo empregado na atualidade. A leitura e a escrita, pensando que a matemática ela é uma área do conhecimento que tem uma linguagem própria, mas que ela demanda ter ali a interpretação de diferentes contextos. Então, por exemplo, se você pensa lá no símbolo do π, se você estiver trabalhando lá nos conjuntos numéricos, ele vai ser um número irracional. Se você estiver trabalhando com o círculo trigonométrico, ele vai ser uma medida de ângulo. Então, assim, um símbolo pode ter várias interpretações. Então, a questão da leitura e escrita se torna relevante para se tratar nesse âmbito das estratégias e pensar aqui, na educação matemática crítica e o uso das TICs. TICs é tecnologias da informação e comunicação. Então, aqui nós temos esse breve resumo de quais são essas tendências. Então, quando você tiver a oportunidade de participar de algum congresso, de algum evento na área, você pode ver que vai ter os eixos temáticos. Em geral, são feitas salas de discussões para discutir as publicações, os trabalhos, as pesquisas de mestrado, as investigações que foram feitas em sala de aula por professores. E nesses encontros vai ter o eixo temático. Então, pode ser um eixo temático de resolução de problema, de modelagem matemática, pode ser um que envolve a questão das TICs. Então, todas essas linhas que eu apresentei é um contexto geral da grande área de educação matemática. E dentro do nosso encontro de hoje especificamente, nós vamos fixar a resolução de problemas e a modelagem. Nós vamos ver exemplos, vamos ver artigos, vamos discutir e buscar entender como isso pode ser aplicado. Você, enquanto futuro professor, precisa ter as estratégias de ensino para mobilizar o estudante a aprender. E vamos então para a primeira questão. Como que se desenvolveu os estudos do cálculo e seu ensino? Então, nós vamos usar essa primeira questão como norteadora. Você pode discutir com seu colega, se você já fez a nossa pré-aula, você já vai ter visto alguns conceitos e você vai ter 1 minuto de reflexão para pensar nessa nossa questão. A seguir, nós vamos voltar e dar continuidade. Bem, você teve um momento aí para pensar sobre o que você estudou a respeito dessa temática da nossa aula. O cálculo, ele tem como vertente a álgebra e a geometria e algumas necessidades nos estudos de variações lá do século XVI, do século XVII.
Então surgem algumas buscas por resoluções de equações, algumas investigações aplicadas na física e matemático, como Leibniz e o Newton, eles acabam aprimorando aquilo que já existe e dão origem ao cálculo diferencial integral. Esses matemáticos, eles acabam introduzindo símbolos novos, que alguns podem ser utilizados até na atualidade, com algumas adaptações, e a partir daí o cálculo se torna um novo ramo da matemática. Ele vai se consolidando. Quando nós passamos pela crise dos fundamentos, onde a matemática ela vai ser provada, organizada, e vai se consolidar como um grande corpo de conhecimento, o cálculo ele acaba sendo uma das sub-áreas. E no nosso encontro, então, nós estamos lidando com essa temática para discutir. E a respeito disso, eu trago uma consideração de um autor. Acompanhe no slide. O Guerra, ele fala que hoje em dia o cálculo ele é ensinado nas instituições, é aplicado nas engenharias, é aplicado em áreas do conhecimento e existem dificuldades vinculadas ao desenvolvimento matemático. Por quê? Lembra que foi colocado que quando você vai lidar com o cálculo, você precisa de todo aquele conteúdo da educação básica? E aí o aluno ele tem dificuldade lá, por exemplo, na contagem aritmética. Se ele tem dificuldade nas leituras de enunciado, formato e forma. Por que formato e forma? Lembra que eu falei que o cálculo ele surge lá numa vertente da álgebra e da geometria? Então, muitas vezes nós temos que fazer uma interpretação gráfica e a partir dessa interpretação gráfica vai ter uma curva, vai ter uma volumetria e com essa curva, essa volumetria, você tem que fazer um cálculo algébrico. Então, você precisa estabelecer essa relação entre a álgebra e a geometria. Também tem a questão aqui do tamanho e comprimento. Os símbolos visuais, o cálculo ele tem uma linguagem própria, símbolos próprios, por exemplo, o símbolo de integral, o símbolo de derivada. Então, nós temos lá dentro do contexto do cálculo notações específicas e muitas vezes não tem a percepção desses símbolos, não atribui significado e acaba tendo dificuldade. A relação de correspondência, nós precisamos entender que nós temos ali que mudar muitas vezes de representação. Então, muitas vezes eu estou lá numa representação gráfica que está associado com cálculo algébrico e que está associado com uma aplicação num contexto cotidiano e temos que lidar com essa relação de correspondência. Então, tudo isso, todas essas dificuldades, elas prejudicam certas dificuldades. Quais dificuldades? Então, o Guerra, ele coloca que os alunos eles podem ter dificuldades linguísticas. O que significa isso? Então, se o sujeito tem uma dificuldade linguística, ele ao ler e interpretar o enunciado, ele não vai compreender as nomenclaturas específicas matemáticas. Então, se, por exemplo, eu falei que tinha que ter a questão do cálculo algébrico. Se ele tem dificuldade linguística, ele pode ter um entendimento equivocado disso. E outra questão relacionada à parte linguística, o entendimento das operações matemáticas e compreensão dos símbolos matemáticos. Então, vamos pensar, fazendo um momento de reflexão. Quando se está ensinando lá na educação básica as operações, o aluno ele aprende em várias etapas do ensino, partes relacionadas com o ensino da álgebra, que vai estar aplicado no cálculo. Então, lá na introdução algébrica, normalmente aplicado no 7º ano, entende-se o conceito de equação, faz várias resoluções, aplicações em contextos, e o aluno ele aprende algo ali que vai gerar uma forma de pensamento algébrico. Depois, dando continuidade, em um outro momento, aprende-se lá, por exemplo, polinômios. Ele já vai ter que lidar com as questões das expressões algébricas, pensar ali na questão relacionada às operações com polinômios, fazer agrupamentos, multiplicações, divisões, potenciações, e ele vai aprimorar aquela forma de pensamento que ele teve anteriormente. Ele vai estar lá no ensino médio
lidando com diversas formas de função. Ele vai ter que compreender como que algumas circunstâncias podem ser entendidas como funções lineares, funções quadráticas, funções exponenciais, dentre outras. Tudo isso tem uma simbologia, tem uma notação própria e precisa ser trabalhado em diversos momentos da educação básica para que esse aluno ele tenha um preparo na questão linguística, na linguagem matemática, na expressão dos símbolos, para que ele consiga minimizar essas dificuldades e aplicar num conteúdo mais avançado. Então, o que nós tiramos dessa consideração? É que, para se trabalhar com esses conteúdos mais elaborados, existe todo um processo de compreensão para não ter essa dificuldade linguística. E compreender todo esse processo, as diferentes etapas, faz parte do planejamento. Como que eu vou fazer uma ação no 6º ano que vai contribuir para um aprendizado no 7º, que vai contribuir para um aprendizado lá no ensino médio. Então, enquanto professor, nós não temos que pensar isoladamente no ensino de um conteúdo, e sim como isso vai influenciar no processo de formação do sujeito. Voltamos ao slide. Então, qual é a outra consideração que o Guerra faz? Todos esses conteúdos, essas dificuldades que surgem lá na educação básica, principalmente, nós temos dificuldades do tipo perceptiva. O que significa ter uma dificuldade perceptiva? Nós vimos lá que nós podemos introduzir essa simbologia matemática e trabalhar em diferentes etapas das operações matemáticas. Aí o aluno ele está em momentos diferentes, ele tem dificuldade de reconhecer os símbolos. Uma questão que existe é quando você trabalha com a questão de equações e você começa a lidar com função. Num primeiro momento, o x ele é considerado lá como uma incógnita, um valor desconhecido dentro de uma equação. Aí surgem as funções, aí aparece lá o termo f de x. Ele precisa entender agora que esse x aqui, ele não é mais um valor único, ele está sofrendo variação. Então, acaba que, tendo conflito, ele precisa reconhecer que existem contextos diferentes e que esses símbolos, esses sinais, eles são aplicados de acordo com o contexto. Além disso, por exemplo, ele precisa ter uma série de operações relacionadas, por exemplo, com agrupamentos e conjuntos e aplicar isso diante de cada contexto. A outra consideração que o autor coloca é em relação à atenção. Que dificuldade de atenção o aluno tem? Ele não desenvolve adequadamente as operações matemáticas básicas, deixando de anotar partes ou figuras que complementam, além de não observar os sinais nos cálculos. Essa questão aqui de atenção, nós enquanto professor, nós temos que tomar um certo cuidado com a atitude que o nosso aluno está tendo frente a uma atividade proposta. Se o aluno ele não está fazendo um bom aproveitamento, ele não está desenvolvendo, não está envolvido naquela atividade, ela não vai acrescentar algo no seu processo de entendimento da matemática como um todo. Então, esse aluno ele está ali passivo, ele não está participativo. Então, quando você for lidar com esses alunos, a gente tem que conseguir lidar com diferentes modos. Então, você pode trabalhar num grupo com uma questão de desafio e ter uma questão extra para um outro grupo que já terminou mais rápido. Por quê? Talvez você está propondo um problema para o grupo 1 e aquele problema vai demorar para resolver porque eles estão com dificuldades, eles conhecem algumas coisas. No grupo B, aquela questão é resolvida em 1 minuto, ele já entendeu, ele já tinha um conhecimento básico. E você, enquanto professor, como que você vai lidar com aquilo? Você vai ter que ter outra estratégia para fazer com que esse outro grupo ali, por exemplo, participe. E ele se envolva, tenha atenção e aprenda algo novo com aquilo. Então, hoje em dia, essa dinâmica de sala de aula, de carteiras enfileiradas, do professor lá explicando, falando, não é algo mais que é usual pensar como estratégia nas tendências da educação matemática. A gente acaba pensando em outras formas de interagir com esse aluno e o professor está ali mediando o processo. Dando continuidade nas considerações,
nós temos aqui um outro item que está relacionado com essa questão das dificuldades que o autor Guerra coloca. Ele fala que nós temos que as dificuldades, elas prejudicam habilidades matemáticas. Então, se o sujeito ali não participou, ele não está entendendo o que tem que fazer, ele não sabe o que foi apreendido anteriormente e o utiliza para resolver o problema, ele não vai desenvolver sequências de operações, prejudicando o entendimento do conteúdo e demais conteúdos subsequentes. Vamos tomar um exemplo bastante simples para que nós possamos compreender. Um aluno começa a introduzir as operações fundamentais desde do primeiro, segundo ano, terceiro ano lá do Fundamental 1. E ele vai aprendendo ali primeiro pela experimentação, depois ele acaba aprendendo o algoritmo, aplicar em alguns, depois que está alfabetizado, vai aplicar em algumas resoluções de problemas, e ele vai gradativamente aprendendo as 4 operações fundamentais. Se um aluno chega lá no 5º ano, vai passar para o 6º ano, e ele não aprendeu, por exemplo, o algoritmo da divisão, o que isso vai implicar no 6º ano? Bom, eu vou ser licenciado em matemática, eu vou dar aula para o 6º ano, então tem que pensar nisso. O que o meu aluno tinha que saber nesse momento? Se ele não sabe o algoritmo da divisão e você vai lá ensinar, por exemplo, fração e decimal, esse aluno, ele, na hora de fazer os procedimentos, ele já está com uma defasagem anterior que prejudica essa sequência de andamento de conteúdo. E às vezes você vai lá, explica a fração 10 vezes, e o aluno ainda não entendeu. Aí você fica lá, mas o que está acontecendo? Eu já expliquei tanto, já fizemos uma dinâmica com atividade prática, já fizemos uma atividade de laboratório, já fizemos tantas coisas e o aluno não aprendeu. Muitas vezes a dificuldade não está naquele conteúdo específico, e sim em outros que eles deveria ter aprendido anteriormente e que está prejudicando naquele momento de aprendizagem. Então, entender que a aprendizagem da matemática é um processo e que você precisa estar atento o que ele precisava saber, o que eu tenho que ensinar, aonde isso vai influenciar depois. Então, enquanto professor e pensando nas metodologias de ensino, tem que ter essa visão como um todo da matemática dentro do processo de educação básica. Bem, e daí o que acontece depois que o aluno passou pela educação básica? Ele vai fazendo o ensino superior, ele tem que saber todo aquele conteúdo, não é? E tem dificuldade no ensino superior? Então, complementando, eu trago a seguinte notação, acompanhe. Já no ensino superior, se encontra um paradigma de educação baseado no modelo tradicional de ensino, no qual a metodologia utilizada é, em boa parte, apenas expositiva e dialogada. Dessa maneira, perpetua-se o desenvolvimento nos estudantes das mesmas habilidades de memorização e reprodução da educação básica. Esses autores, eles complementam o que o Dias colocou e aqui a gente vai fazer uma discussão. Então, vamos pensar o seguinte. Se o aluno passou a educação básica toda vendo somente a explicação, repetindo um grande número de exemplos. Aí ele resolve ir para a área de exatas, ele vai fazer engenharia, por exemplo. O que o engenheiro faz? Ele desenvolve soluções para problemas, igual eu tenho que fazer um projeto de uma edificação. E aí tem lá o que validar os cálculos, eu tenho que ver onde vai ter as tensões de força, tem que fazer uma série de aplicações matemáticas. Não vai ter uma receita pronta para resolver aquele problema. E se o aluno ele passou toda a sua formação lá na educação básica, lá no ensino superior, só ouvindo e repetindo uma série de algoritmos, ele não vai conectar todas essas informações para aplicar numa solução quando ele estiver formado. Ele precisa, no processo, desde a educação básica, passar por experiências diferentes, entender as implicações daquele conteúdo que ele está aprendendo em níveis mais avançados, para que ele já vá tendo experimentações em várias etapas da vida, para que se ele termine o ensino superior e tem que usar esse conhecimento matemático, ele esteja preparado, ele já esteja apto a resolver problema. Entendem a dinâmica? Então, é um encadeamento. Eu saio da educação básica, eu vou para o ensino superior, eu vou me tornar um profissional e
o processo de ensino da matemática deve estar sendo trabalhado num todo. Não esperar que lá no resultado final o sujeito consiga aglomerar tudo que ele aprendeu e aplique de uma vez só. Não é assim que vai se efetivar essa aprendizagem matemática. Bom, então agora nós vamos voltar àquela questão de reflexão. Como se desenvolveu os estudos do cálculo e o seu ensino? A gente falou de várias questões, né? Relacionado, nós introduzimos pensando lá no aspecto histórico, nós falamos da educação básica, nós falamos também do ensino superior, das questões das dificuldades e da questão do paradigma. Então, se nós organizarmos essas informações por meio de um diagrama, então quais são os tópicos que nós temos aí para esclarecer como que se desenvolveu os estudos do cálculo? Primeira coisa que nós precisamos entender é o surgimento do cálculo. O cálculo, ele surge aí da junção da aritmética, da álgebra, da geometria, e vai surgir um novo ramo da matemática que vai ser o cálculo diferencial integral. E nesse momento histórico lá que a gente colocou no início do século XVI e XVII, ele estava voltado na resolução de problemas cotidianos. Ele não surge aí pronto e acabado da forma que a gente vê hoje. Ele está relacionado a aplicações de problemas da física no surgimento histórico. Bom, depois nós temos aí a questão das descobertas científicas. Por que esse tema é relevante? Ele é aplicado em diversas áreas. Eu dei o exemplo ali do engenheiro, mas ele não precisa, a gente não precisa se restringir a isso. Na química, na física, na economia, são áreas que, dependendo do estudo que vai ser feito, se aplica, então, a algumas das soluções que o cálculo auxilia no processo. E a questão do ensino. Então, nós discutimos aqui das questões das dificuldades e de ser um processo. Eu não posso deixar para aprender a matemática de uma vez no ensino superior. Eu preciso pensar que nós vamos aprender matemática ao longo da vida. Então, desde a educação básica até o ensino superior, é um processo. E a gente não aprende de uma vez. As mudanças de paradigmas de ensino. Então, o que seriam essas mudanças de paradigmas? Hoje, nós não estamos mais voltados a essa tendência do ensino tradicional. Hoje nós estamos voltados a pensar em novas abordagens e entender como que essas novas abordagens, elas interferem no processo de ensino-aprendizagem. E nós estamos usando essa temática do cálculo, mas nós vamos fazer isso pensando em outras temáticas também. Agora nós vamos pensar numa nova questão e fazer novas discussões a seguir. Acompanhe no slide. Que habilidades e competências podem ser desenvolvidas na educação básica que favorecem o aprendizado do cálculo. Então, nós já discutimos, demos uma introdução. Agora, você pensa em habilidades e competências. E você discuta com o seu colega, você pode mandar as suas contribuições, interagir conosco na nossa aula. E, a seguir, nós vamos retornar para dar continuidade.
Bem, então vamos dar continuidade. Nós discutimos agora a respeito das competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas. Nós apresentamos anteriormente o processo de desenvolvimento e as dificuldades que surgem, e agora nós temos que pensar o que eu preciso saber, o que eu tenho que aprender para lidar com, por exemplo, os resultados de cálculo aplicados a derivadas e integrais. Então, nós vamos começar discutindo a respeito da consideração de uma citação. Acompanhe. Ao ingressar num curso superior, os estudantes trazem suas expectativas. Aqueles que no ensino médio logravam sempre de boas avaliações em matemática, levam para a universidade a esperança de que um curso de cálculo não deva representar obstáculos para o seu aprendizado. Mas o que acontece na verdade? Entretanto, ao se depararem com questões globais envolvendo os temas anteriormente estudados, em geral de modo departamentalizado, acrescidas de novas ideias impactantes como o infinito, aproximações, continuidade, a incomensurabilidade, etc., quase sempre veem frustrados suas expectativas iniciais. Por que foi colocado essa citação? Porque há uma tendência de pensar, eu vou lidar com a matemática no ensino superior, eu vou aprofundar aquilo que eu estudei na educação básica. E quando se fala na matemática pura, como um corpo de conhecimento, nós vamos pensar agora aqui nas estratégias. A matemática, ela é densa no ensino superior, ela não é uma retomada daquela matemática da educação básica. Nós vamos lidar com conceitos bastante abstratos, cálculos longos, que demandam aí páginas de resolução. Muitas vezes nós precisamos do auxílio do computador para analisar alguns cálculos. Então, veja que demanda uma série de conhecimentos que não são triviais e que muitas vezes não são abordados na educação básica. E é aí que está a complexidade dessa problemática. Quais as competências e habilidades que eu preciso desenvolver para pensar nessa forma de pensamento matemático que precisa ser desenvolvida? Enquanto professor, o que eu tenho que fazer? Tá? Considerando, então, esse contexto que nós colocamos, nós vamos iniciar a próxima discussão. Acompanhe no slide. Numa tendência para a metodologia do ensino tradicional, no qual o professor resolve exemplos que, em geral, são algoritmos, são aqueles que são sem contexto, não tem um problema envolvido, o aluno aprende a resolver algo como se fosse uma receita. E os alunos reproduzem a resolução usada como modelo em outros exercícios. Nesse tipo de abordagem, ocorre o processo oposto do desenvolvimento histórico. O que nós colocamos anteriormente? O cálculo, ele surgiu da necessidade de resolver problemas. E quando você pensa ele numa situação aqui de uma resolução algorítmica, não é necessariamente do modo que ele surgiu. Pois, o que acontecia lá inicialmente quando introduziram? Introduziram uma linguagem algébrica para depois atribuir-lhe o significado e buscar desenvolver o pensamento algébrico e matemático. O cálculo, no seu surgimento, ele não era só um procedimento algoritmo. Se você pegar um livro, tiver a curiosidade depois dessa nossa aula temática, de abrir um livro de cálculo e você ver as resoluções, você vai ver que tem muitos exercícios que são só de fixação, só para praticar. Precisa? Precisa. Por quê? Você vai lidar ali com uma série de coisas e são conceitos novos, símbolos novos, você precisa ter uma experiência para que você fixe aquilo. Mas não é somente isso. A gente precisa entender como ele é aplicado, como interpretar, como tirar dados para fazer, por exemplo, uma modelagem matemática. A gente pode pensar ali quais as informações que são necessárias para se atribuir no modelo. Muitos dos modelos mais sofisticados, que são aplicados na computação gráfica, por exemplo, demandam essa necessidade dessa interpretação, dessa simbologia, e o cálculo auxilia nesse processo.
Voltando ao slide, nós fazemos a seguinte consideração. Um dos meios para mediar essa situação é utilizar estratégias metodológicas como a resolução de problemas, a investigação matemática, a modelagem, dentre outras. Para Schoenfield, a resolução de problemas é uma forma de ajudar os alunos a aprender a pensar matematicamente e pensar matematicamente significa, vamos pôr a consideração desse autor. Primeiro item, ver o mundo de um ponto de vista matemático, tendo predileção por matematizar, modelar, simbolizar, abstrair e aplicar ideias matemáticas a uma larga gama de situações. Quando você desenvolve isso, a gente está desenvolvendo aquela questão das habilidades e competência. Todo mundo tem que pensar como matemático? Não. Na educação básica, você vai ter uma sala de aula ampla, que muitos vão para de humanas, de sociais aplicadas, ou de para outros contextos que no ensino superior não precisa da matemática. Entretanto, o pensar matematicamente, traçar estratégias, resolver problemas é algo que pode ser desenvolvido em todo o processo formativo. E enquanto professor de matemática, nós temos que potencializar isso. E a resolução de problemas, as investigações, como foi colocado ali, é algo que vai favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Então, é nesse sentido que essas tendências que nós apresentamos desde o início da disciplina, elas vêm contribuir com as suas pesquisas voltadas para o ensino. Voltando ao slide, o item B, ele coloca o seguinte tópico: ter as ferramentas do ofício para matematizar com sucesso, resolver problemas. Para que você chegue numa situação como essa, isso aqui é uma simbologia específica do cálculo diferencial integral. Então, eu interprete que aqui eu tenho o limite inferior, limite superior, o símbolo de integral, que aqui eu estou trabalhando com uma função que a variável é x e que aqui eu tenho lá a simbologia específica para o termo de integração. Então, eu falei brevemente todas as coisas relacionadas com essa figura, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter desenvolvido as habilidades e competências necessárias para interpretar isso daqui. E não é só interpretar, depois eu tenho que saber resolver, eu tenho que pensar nas diferentes possibilidades, e isso é só um exemplo. A gente não precisa se reter só no cálculo. A questão de pensar matematicamente se abrange na matemática como um todo, quando eu estou falando da geometria, quando eu estou falando da álgebra, quando eu estou falando de todas as áreas que eu possa aplicar essas questões de desenvolvimento do pensamento matemático. E agora, então, nós vamos começar a discutir especificamente sobre a resolução de problema. Então, você deve estar se perguntando, a professora falou tanto das tendências de ensino, falou de que tem pesquisa, tem tudo, mas o que é de fato? Como que eu vou aplicar isso na sala de aula? Então, agora nós vamos discutir esse como. E para falar da resolução de problemas, eu trago alguns autores que são referência na área. Vamos ao slide. A primeira é a professora Buriasco, num trabalho em 95. Ela coloca qual que é o papel do professor para mediar a aprendizagem. Aqui ela não coloca etapas, é simplesmente a postura do professor, em diferente situação. Então, a primeira questão que o professor deve fazer, ele deve apresentar um problema que pode ser escolhido por ele ou pelos alunos. Então, não precisa, o aluno está com uma curiosidade, às vezes você começa a estudar lá uma taxa de variação, ou ele traz um problema da vivência dele, e o professor utiliza isso como um motivo para iniciar uma resolução de problema. A partir disso, os alunos tentam a resolver o problema.
mas eles vão resolver com os conhecimentos prévios, aquilo que eles trazem da experiência de vida, não é só aquilo que ele já aprendeu na escola. A experiência de vida, os conteúdos trabalhados anteriormente e, com isso, eles vão traçar alguma estratégia. E uma observação, essa estratégia, muitas vezes, não é aquela formal, aquela que o professor está acostumado a pegar aquela resolução algorítmica com os termos, com as variáveis, não é formal. Muitas vezes ele resolve utilizando um desenho, muitas vezes ele apresenta uma solução, às vezes ela não está escrita corretamente, mas ele pensou matematicamente. E é esse ponto que as pesquisas na educação matemática direcionam. O que é mais importante? Focar só naquele algoritmo, só naquela resolução bonitinha, fechadinha, com uma resposta única que o professor só vai lá, valida? Ou pensar nas diferentes possibilidades de resolução, nas formas diferentes de construir a sua própria matemática. Então, é nesse sentido, é nesse olhar diferenciado que a gente tem que buscar lidar com a resolução de problema. O próximo ponto é quando os alunos encontram algum obstáculo, eu não estou conseguindo resolver com o que eu já sei, falta algum conhecimento. Então, nessa falta de conhecimento, é que vai introduzir o conteúdo necessário para a resolução de problema. Aí você vai me falar, mas um problema pode ter 3, 4 conteúdos. E aí você vai dar ênfase naquele que você tenha lá no seu planejamento para cumprir e você vai discutir as outras formas relacionando já com a resolução de problema. E é nesse momento que o professor ele apresenta o conteúdo de uma forma com uma transposição didática para aquele contexto e introduz a questão matemática, a simbologia. E com isso, os alunos podem finalizar a resolução do problema. Após resolvido esse problema, os alunos, os próprios alunos que têm que ter participação nesse processo de validação, eles discutem sua resolução. E como eu falei, não é aquela resolução formal. Podem ter várias formas de resolução. Alguma delas pode estar num processo parcial, alguma pode estar finalizada, alguma pode ter chegado àquele processo formal mesmo que o professor poderia ter apresentado se fosse uma aula tradicional. Entretanto, todas as resoluções são válidas e o professor, então, ele vai ajudar nesse processo de validação. Olha, a primeira está parcial, não está muito bem. O que o segundo pensou de diferente do primeiro? E aí vai promover essa discussão que envolve todos os aspectos da resolução de problema, inclusive falar do conteúdo necessário. E aí o professor apresenta outro problema escolhido por eles e pelos alunos e vai dar continuidade. E o que você deve estar se perguntando, mas como que a gente vai fazer isso? Nesse caso, quando você pensa nessa metodologia, não é a quantidade de problema que é o mais relevante, e sim a qualidade da discussão que se tem. Os conhecimentos mobilizados, a interação do grupo, o envolvimento. Lembra que eu falei da questão do aluno passivo e o ativo? É nesse sentido que a resolução de problema deve ser trabalhada. O aluno tem que estar ativo naquele processo. E aí você tem que ser mediador, tem que ter várias estratégias para lidar ali com várias discussões simultaneamente. Outro autor coloca algumas considerações sobre a resolução de problema. Aqui nós temos a Onyushik e fala o seguinte: o que é um problema? Ele pode ser enunciado como tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que existe o interesse em resolver, isto é, qualquer situação que leve o aluno a pensar e que lhe seja desafiadora e não trivial. E o que mais nós temos? Que essa metodologia considera que aprender matemática, olha só o ponto-chave, é aprender a resolver problemas matemáticos e, por isso, o processo de ensino da matemática deve ter como base a resolução de problemas, ou seja, buscar soluções de determinadas situações das quais inicialmente não se conhecem as soluções ou os processos que devem ser seguidos para obter estes resultados. E
Aí nós trazemos as significações, né? Por que aplicar essa metodologia? Então, tem justificativas, as pesquisas na educação matemática, elas trazem aí algumas contribuições. Primeiro, resolver problema, nós temos que ter determinados objetivos para serem atendidos. Outro significado, a resolução de problemas, ela é própria e ela vai promover aí aquela questão de desenvolver as habilidades e competências que nós colocamos lá no início da nossa questão, que está norteando essa discussão. O terceiro significado é que a resolução de problema, ela tem uma forma para recriar e descobrir a matemática. O próprio aluno, o próprio sujeito, ele vai validando a matemática. E o Polya, ele coloca o seguinte, que existem as etapas principais. Então, nesse processo todo, nessa dinâmica que tem o papel do professor, o papel do aluno, primeiro passo, o aluno ali, ó, ele precisa compreender o problema. Depois ele vai elaborar um plano, ele vai executar esse plano e, importante, ó, ele vai ter que fazer o retrospecto, a verificação e a validação. Então, aqui é o ponto-chave que nós temos. Então, nós vamos agora ter uma atividade em que você vai pensar sobre tudo isso que nós já discutimos na aula. Eu gostaria que vocês mandassem as contribuições, podem mandar sugestões, algumas experiências e nós vamos buscar finalizar essa discussão sobre a resolução de problemas. Acompanhe no slide as questões. Qual deve ser a postura do professor em uma aula de resolução de problemas? Os problemas envolvidos em sala de aula podem ser similares a problemas já resolvidos anteriormente pelos alunos? A seguir, nós retornamos.
Muito obrigada pelas contribuições. Paulo de Bahia mandou o seguinte: os alunos, eles disseram que o professor deve ser mediador do conhecimento e procurar envolver toda a classe, e que os problemas podem ser similares aos já resolvidos anteriormente, facilitando o aprendizado da matemática. Então, aqui nós vamos fazer algumas considerações a respeito disso. Realmente, a ideia da resolução de problemas é esse envolvimento. O aluno ele tem que buscar a solução, o professor ele tem que ter perguntas, ele não pode dar aquela resposta de imediato. Então, ele vai ter que ter uma preparação muito grande, fazer um planejamento adequado, pensar nas dificuldades para ele já ir para a sala de aula com essa dinâmica diferenciada. Em relação aos problemas serem similares, nós temos que tomar cuidado. Os autores que eu coloquei, se vocês forem buscar referenciais, eles falam dos tipos de problema. Nós precisamos ter vários tipos de problema. Então, às vezes, nós pegamos um mais abrangente, que é desafiador, que vai fazer aquele momento de desenvolver a busca, de envolver o aluno, mas em outros momentos ele precisa trabalhar com uma fixação para ele entender um algoritmo, ele precisa trabalhar com problemas que não sejam tão triviais, que gerenciam a questão da complexidade. Então, nós precisamos lidar com diferentes tipos de problemas para aprofundar um conteúdo. E como que isso acontece? Eles têm que ser similares? Eles têm que estar numa sequência didática. Tem que se ter, no momento do planejamento, a verificação dos objetivos a serem atingidos e você planejar com a resolução de problema 1. Essa resolução de problema, às vezes, pode envolver mais de um momento de aula, pode envolver aulas diferentes, pode envolver uma busca num laboratório de informática, pode envolver uma série de coisas. E depois que nós fizermos esse processo, qual que vai ser o próximo passo da sequência didática para atingir o meu objetivo? E aí você não faz uma única resolução de problema, você faz um desencadeamento de resoluções de problema que vai gerar aí os resultados que se pretende com aquele objetivo. Para nós fazermos uma síntese desse processo, eu trago uma referência da Levato e ela faz um diagrama que fala de como que é essa dinâmica. Tá? Então, o professor, nesse processo, qual que deve ser a postura dele? Ele vai propor um problema, o aluno ele é desafiado a usar os seus conhecimentos prévios e depois, em pequenos grupos, os alunos discutem e também aproximam suas compreensões. O professor, ele incentiva e observa. Os alunos, em grupo, resolvem os problemas e eles apresentam as resoluções. Essas resoluções nem sempre são aquelas que estão da forma formal, com a simbologia, mas são as soluções próprias desses alunos. E é esse o ponto que eu gosto de enfatizar, porque é aqui que eles estão construindo o seu conhecimento, é aqui que eles estão fazendo a sua própria matemática. Em plenária, professores e alunos argumentam, discutem ideias e as concepções. É nesse momento que o papel do professor é fundamental. Ele vai validar, formalizar e sistematizar para que a linguagem matemática se desenvolva, que tenha-se a percepção das ideias que estão ali contidas, que o pensamento matemático saia de uma forma mais simples para uma forma mais avançada. Busca-se um consenso sobre o processo de resolução. O professor ele formaliza o conteúdo matemático, agora sim ele vai fazer um checklist de todo o processo, pode apresentar os fatos históricos, ele vai fazer ali a formalização de tudo aquilo que se pretendia com aquela resolução de problema. E depois ele faz a proposição de novos problemas, pensando aqui nesse processo de resolução numa sequência didática. E para fechar, então, essa questão, uma situação somente pode ser concebida como um problema na medida em que exista um reconhecimento dela como tal e na medida em que não disponhamos de procedimentos automáticos, olha, importante frisar isso aqui, que nos permitam solucioná-las de forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma forma,
um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre a sequência de passos a serem seguidos. Eu trago também um exemplo de uma pesquisa que foi feita, eu falei bastante das pesquisas em educação matemática, sobre resolução de problema, para você compreender como as pesquisas na área estão sendo desenvolvidas. Eu vou para a Câmara de Documentos, e aí se você tiver conectividade, você pode acessar o link pelo título. Ele está no site do Dia a Dia Educação, paraná.gov.br. E se você digitar o título, Resolução de Problemas no Cálculo de Volumes, você vai achar o trabalho completo. É um trabalho do PDE que esses autores desenvolveram uma proposta. Então, aqui é o artigo na íntegra e aqui é o link para acesso. Eu vou pegar o que eu fiz o download, vocês podem fazer o download também em PDF. E eu fiz alguns grifos importantes para a nossa discussão, para fechamento desse tópico de resolução de problema. Primeiro, foi abordado num 7º ano, tá? E aqui trabalha com a questão da metodologia de resolução de problema, grandezas e medidas e cálculo de volumes. Eu vou só destacar aqui alguns pontos, né? Que o tema escolhido é esse, resolução de problemas no cálculo de volumes. Eles usam os autores que nós referenciamos na aula, então é baseado no Chic, no Polio, na Buriasco, exatamente nos nossos autores. E então está em consonância com aquilo que nós expusemos. Aí agora eu estou avançando no artigo, ele vai fazer todo o referencial teórico, vai falar dos conteúdos matemáticos, e depois que ele faz toda essa introdução, ele vai apresentar a proposta. Então, eu gostaria que vocês entendessem o que é uma resolução de problemas, por isso que eu estou trazendo essa proposta. Então, depois que ele falou de toda a metodologia, de todos os conteúdos envolvidos, ele vai mostrar um pouco da aplicação. Ele coloca aqui a primeira atividade da sequência. Os alunos, eles foram desafiados a verificar qual que seria o volume ocupado dentro de uma caixinha de fósforo. Então, tem a caixa de fósforos, aqui tem as unidades do material dourado. E aí, eles precisavam verificar a capacidade. Então, com essa dinâmica aqui, o aluno está compreendendo esse conceito de quanto cabe ali dentro. E a questão da volumetria, de ser tridimensional. Então, aqui tem a imagem da aplicação. E aí, o que ele traz como conclusão? Verificou-se que os alunos seguiram as etapas do Polio, isto é, através da leitura do problema, eles compreenderam o que estava sendo abordado, construíram um plano, executaram e discutiram os resultados obtidos. E eles acharam essa atividade foi do tipo fácil. E aí aqui ele mostra um registro que o aluno fez, dando a resposta da experimentação que foi desenvolvida. A atividade foi um bom preparo para os alunos realizarem os demais problemas e atingirem o objetivo que era verificar o volume e conceituá-lo como medida, e também aprofundar o conhecimento tridimensional e outros conteúdos de geometria. Então, eu peguei esse artigo como exemplo. Então, eu convido você depois para ver na íntegra e compreender como que foi o processo. Então, agora nós vamos fechar essa questão da resolução de problema. Vamos voltar à questão inicial? Que habilidades e competências podem ser desenvolvidas na educação básica que favorecem o aprendizado do cálculo? Então, reflitam novamente sobre essa questão. O professor deve usar investigações que levam o estudante à descoberta de procedimentos algébricos, sendo por eles atribuídos significados como a necessidade de resolver uma equação do segundo grau, uma ou outra equação, desde que seja atrelada a um contexto que permita o estudante explorar alternativas e investigar possíveis soluções. Veja como é diferente de uma dinâmica de uma aula tradicional, essa perspectiva. E agora nós vamos para uma próxima etapa, nós vamos discutir sobre outras estratégias e outras tendências. Acompanhe a próxima questão. Que recursos e tendências podemos utilizar na educação básica que favorecem o aprendizado do cálculo? Então, nós falamos também
que nós vamos discutir sobre a modelagem matemática, que é outra forma de abordar, é outra dinâmica que você pode introduzir ali na sala de aula e interagir com os alunos e eles construírem os seus conceitos, tá? Então vamos ver a primeira consideração que nós trazemos. Quando nós lidamos com isso, né, com os recursos e a tendência, nós damos uma base para esse aluno de conhecimentos essenciais para conhecer aí e aprender a respeito do cálculo. Dentre os conteúdos, nós destacamos que nós temos que trabalhar com metodologias diversificadas, tá? E que isso vai favorecer o desenvolvimento do pensamento matemático. E ele vai lidar com as expressões fracionárias, com as equações, com as inequações, com as operações algébricas envolvendo polinômio, trigonometria, funções polinomiais, exponenciais, logaritmas, compostas, inversas e trigonométricas. E daí, o que nós precisamos pensar? Nesse sentido, se ele precisa lidar com todos esses recursos, com tudo isso, nós podemos pensar numa nova forma de dinâmica para lidar com o ensino da matemática. E nós temos um autor que fala sobre isso, ele é o Dreyfus. Vamos ver a citação dele sobre modelagem. O termo modelagem refere-se a encontrar uma representação matemática para um objeto ou processo não matemático. Neste caso, significa construir uma estrutura matemática ou uma teoria que incorpore as características essenciais do objeto, sistema ou processo a ser descrito. Bom, então nós vamos ter lá uma série de variáveis, vamos interpretar aqui. E essas variáveis, elas vão sofrer aí um processo de modelação. Vai ser construído, por exemplo, uma função. E esse resultado aqui é um modelo matemático. A modelagem está aqui nessa etapa. É quando os alunos, eles põem em prática os conhecimentos que têm para analisar as variáveis envolvidas e construir a sua função. Para Liu, modelagem é um processo de representar as situações complexas usando expressões matemáticas, investigar uma situação com um modelo e tirar algumas conclusões da atividade. Assim, ao resolver problemas, o estudante pode utilizar diagramas, figuras, símbolos ou ainda a linguagem algébrica para modelar a ocasião envolvendo funções. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui nós temos a modelagem matemática, ela é um método, tá? Então, existem estratégias específicas e é voltado para a construção de modelos para matemática. Em níveis mais avançados, quando a gente usa o cálculo, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, a matemática aplicada, que é um campo específico da matemática, que se você tiver formação em matemática pura e aplicada, você consegue fazer modelos, por exemplo, de grandes áreas da engenharia, da economia, que são fundamentados aí pela computação gráfica. Quando usado em sala de aula, nós podemos lidar com modelagens mais simples e isso vai ajudar o estudante a entender a matemática através da sua realidade. E aqui eu trago esse exemplo de representação gráfica, que é obtido através de um processo de modelagem matemática. Esse aqui é normalmente usado o recurso computacional e é lá da questão da computação gráfica, tá? E Ramos coloca o seguinte: as primeiras tentativas de utilizar a matemática em sala de aula, então agora nós vamos pensar lá no processo de educação básica, tinham a característica de construção de modelos para explicar fatos de outras áreas do conhecimento. O matemático aplicado tenta explicar fenômenos de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a biologia, a física, por meio da matemática. Assim,
ele tenta explicar uma porção da realidade através de uma seleção de variáveis consideradas essenciais e da formalização desses argumentos através de um modelo. E agora que nós fizemos uma introdução sobre a modelagem, nós vamos propor uma atividade para você pensar e discutir a respeito disso. Então, no próximo slide eu trago uma questão. A modelagem matemática pode ser trabalhada em qualquer série, qualquer ano escolar da educação básica e na educação superior. Então, reflita, discuta com seu colega e mande a contribuição para a nossa aula e participe. Para discutir essa atividade, eu também selecionei um outro artigo. Nós vamos entender como que nós podemos aplicar a modelagem em sala de aula, desde a educação básica. Acompanhe na Câmara de Documentos. Então, aqui eu tenho o link que você pode acessar, das revistas PUC. E por meio desse link, você pode acessar aqui o ensino matemática por meio da modelagem matemática desse autor. Eu baixei o arquivo e eu vou mostrar as notações que eu considerei para a nossa aula. Eu vou direto para a proposta de atividade. Então, ele fala de todo o processo, a parte teórica, de como é feita a modelagem, convergem para o que nós já discutimos aqui na nossa aula, e aí o exemplo que ele usou para resolver na educação básica. Ele utilizou o índice das chuvas do município, em que situa a escola que ele fez a aplicação, para introduzir o uso da modelagem na sala de aula para o estudo de funções periódicas, em especial função cosseno. Com esses dados, eles elaboraram o quadro 1, que nós vamos analisar em seguida, com o índice médio de chuvas nos anos de 2014 e de 2015. O quadro foi construído pelos estudantes a partir dos dados diários do índice de chuva. Para sua organização, os alunos tiraram a média aritmética de cada mês. Então, aqui os alunos que fizeram o quadro, tanto no 2014 e 2015, fizeram a pesquisa e fizeram a média dos índices, utilizaram fontes, no caso das frequências de chuvas para isso,
E depois que eles tinham construído esse quadro, eles fizeram um gráfico de barras com esses índices. E o que eles observam ao analisar o gráfico? Então aqui, ó, se você observar, tem um pico, depois decai, depois tem pico, depois decai. E com isso, os dados desse gráfico permitiu explorar com os alunos o comportamento periódico das chuvas e levar a identificar o período e levantar a discussão sobre funções periódicas. Então, com essa atividade de modelagem, que foi aplicada aí no ensino médio, o professor consegue lidar ali com a questão das funções seno, cosseno e introduzir o conteúdo. E foi feito a partir das investigações que os alunos fizeram, com a coleta de dados dele e a construção do modelo matemático que se adequa àqueles dados obtidos. E então, para finalizar essa questão da modelagem, eu trago a seguinte consideração. Entende-se que a modelagem matemática viabiliza uma leitura ou até mesmo uma interpretação, ainda que parcial e idiosincrática, de fenômeno do mundo ou da vida, muitas vezes identificados fora do ambiente escolar, com o apoio da matemática, que nós identificamos ali na resolução do problema aplicado no artigo. E aí, retomando a pergunta inicial, que recursos e tendências podemos utilizar na educação básica que favorecem o aprendizado do cálculo? Nós falamos com mais detalhes da resolução de problemas e também da questão da modelagem, mas existem outras. Então, nós discorremos sobre as melhores práticas para fundamentar o ensino do cálculo na educação básica, que é a modelagem matemática e a resolução de problemas. São as duas tendências que mais aparecem nas pesquisas quando a gente busca o cálculo especificamente. Mas tem outras práticas que também lidam com aprendizagem com mais significado. Que práticas são essas? A gente destaca aqui a etnomatemática, que considera importante o conhecimento matemático das diversas culturas e distingue a matemática da escola e a matemática do cotidiano. Tem a história da matemática, que explica como se formou o conhecimento matemático. A investigação matemática, que contribui com o ensino e a aprendizagem de cálculo, pois utiliza atividades que desafiam os alunos, explorando o desenvolvimento do interesse e da motivação. E as mídias tecnológicas, tão essenciais em nossa sociedade, muito desenvolvida tecnologicamente, na qual grande parte das tarefas do dia a dia são utilizados os recursos informatizados. Para você, enquanto professor, pensando nessa questão das mídias, você pode pensar em aplicar algumas plataformas, alguns dados que nós podemos obter online e inserir isso no seu planejamento de sala de aula. Na Câmara de Documentos eu trago 2 endereços para você conhecer. A Nova Escola, ela traz uma série de jogos virtuais. Então, site da novaescola.org.br, está aqui o site que você pode acessar. Ele traz aqui jogos virtuais que você pode explorar e aplicar em sala de aula. Eu, particularmente, já fiz uma oficina usando esse enigma das frações, um laboratório de informática com turma de 6º ano. Se você acessar ele, você vai entrar aqui no iniciar jogo. O aluno ele é adequado lá quando você está introduzindo o conteúdo de frações. O aluno ele tem 10 questões a responder como forma de desafios, voltados lá para as operações com frações, identificações de termos, e cada etapa ele vai tendo que vencer o obstáculo. Se ele errar uma vez, ele ainda pode retomar. Se ele errar 2 vezes, ele tem que reiniciar. E o que instiga o aluno nessa dinâmica? É que ele quer vencer, ele está com um colega de sala ali, ele quer competir e ele quer terminar logo as 10 questões.
e eles acabam fazendo 1, 2, 3 tentativas e respondendo uma série de questões relacionadas. É adequada para fixação do conteúdo. Então, já fez a resolução de problemas, já fez a investigação, já fez uma aula prática. Quero fixar o conteúdo, quero ver se ele entendeu aquilo tudo. Eu uso essa dinâmica com essa plataforma. Eu estou sem conectividade, mas eu convido você aqui a entrar no Khan Academy. É uma plataforma online. Então, digita lá pt.khanacademy.org. Você vai ter uma plataforma com vídeos, com atividades online, com listas de exercícios, com uma série de coisas que você pode explorar e também como atividade de fixação ou como uma atividade de extra para você dar como tarefa para o aluno realizar em casa, e usa aí as mídias tecnológicas como um recurso a mais para trabalhar os conteúdos. E para fechar então a nossa discussão, eu faço a seguinte questão, acompanhe no slide. Quais as diferenças e aproximações entre a metodologia de resolução de problemas e a de modelagem matemática? Vou deixar você refletir um momento sobre essa questão e a gente já retorna. Essa questão aí é mais para você pensar, eu vou usar só a resolução de problema, vou usar só a investigação matemática, vou usar só a modelagem. Num planejamento, você pode interagir com essas diferentes metodologias. Elas se aproximam, muitas vezes você dá uma resolução de problema, aí está um tema interdisciplinar lá relacionado com a área de ciências ou com a área de história ou com outra disciplina. Aí o aluno ele precisa fazer uma investigação, uma busca para compreender em que contexto aquele conteúdo matemático específico está aplicado. Então, eu estou trabalhando com duas tendências simultaneamente, com a resolução de problemas e com a investigação matemática. Ou ainda, eu estou fazendo lá o estudo, vou fazer um modelo. Então, fiz a modelagem e achei lá uma função trigonométrica que representa. Mas aí eu vou preparar uma sequência didática, o próximo passo não precisa ser uma modelagem. O próximo passo, ele pode ser ali uma resolução de problemas para aplicar e depois o próximo passo pode ser uma atividade de fixação. Então, é nesse sentido que nós temos aí as aproximações e as diferenças. Depende do seu objetivo. Eu quero que o meu aluno, é uma introdução de conteúdo, é uma fixação. Qual que é o objetivo que eu tenho em determinada atividade? Então, eu espero ter contribuído para você compreender essas tendências de ensino e no próximo encontro nós vamos explorar outras possibilidades, aprofundar, retomar tudo o que já foi exposto. Obrigado por sua participação e até a próxima.